falar de um tema tão importante quanto esse. Tá? A realidade do omnichannel se impôs aos varejos no último ano, trazendo uma série de desafios, principalmente no quesito de gestão de estoque. Tá? Muitos varejos tiveram a necessidade de se adaptar, e sempre cai aquela dúvida, né? Quando eu vendo do e-commerce, o quanto isso impacta ou não numa loja física, fico sem estoque, como que a gente segue. Então, para debater todo esse tema, a gente trouxe aqui os executivos de grandes varejos. Hoje está aqui com a gente Ana Luísa Horta, coordenadora de operações Omnichannel do Grupo Supernosso, Fernando Ferreira, diretor do comercial de marketing e CX do Grupo Tapajós, o Igor Albuquerque, diretor de planejamento comercial da Biscuit, Gessé Alves da Rocha, gerente de supply chain do Grupo Supernosso, e a Lisiara Dotto, gerente de gestão de estoque do Grupo de Médio Panvel. Então vamos começar aqui com nosso bate-papo. Queria começar a fazer uma pergunta aqui para o pessoal do Supernosso, né, o Gessé e Ana, como eles entendem o desafio de lidar com as demandas de diferentes canais. Então, Ana, Gessé, passo a palavra para vocês, se vocês puderem falar um pouco sobre isso, seria muito, muito importante. Obrigada, Tida, é um prazer estar aqui com todos vocês. Eu queria dar uma contextualizada em como hoje acontece o Omnichannel dentro do grupo e na bandeira Supernosso, porque ela faz toda a diferença nos processos de estoque. Então, hoje, todas as vendas digitais que entram a partir do site e dos aplicativos, como iFood, aliás, eu não falei, né, o Grupo Supernosso é um supermercadista, hoje nós somos um supermercado gourmet, aqui na Grande Belo Horizonte, Minas Gerais, como tem gente aí de todos os lugares, enfim, então nós temos as vendas digitais, que elas entram pelo nosso site, pela nossa venda online, direta, e temos as indiretas que vêm a partir dos aplicativos, como iFood e Corner Shop. E essas vendas, elas são divididas entre a saída dos produtos, dos pedidos, a partir do CD, que até então eram exclusivas do CD, e agora, que coincidiu com a pandemia, desde o início do ano passado, a gente ativou 9 lojas para fazerem a distribuição desses pedidos. Então, os pedidos caem para as lojas, e é o estoque dessas lojas que é o responsável por abastecer esses pedidos. Então, nós temos aí um contexto de estoque e de operações omnichannel que são divididas dessa forma para poder atender toda a Grande Belo Horizonte e as nossas áreas de atuação. Gessé, você quer comentar aí em específico aí do estoque? Completa aí para mim. Só falando um pouquinho, né, Ana? Primeiro, boa tarde para todos. Obrigado aí, Futida, Mônica, o time da Ungrid, né, por estar participando, por permitir que nós participássemos aí, né, Ana, do evento. Fantástico, acho que é o evento mais comentado aí, não só dentro das empresas, mas fora também. A gente fala muito sobre isso. Temos reuniões constantes para falar sobre, principalmente, os estoques, né? Hoje o grupo ele é formado por mais de 70 empresas aí, então são muitos negócios, né? Eu fiz um levantamento bem rápido, mas a gente tem aí aproximadamente 12 canais de venda diferentes, né, dentro de cada negócio. O Supernosso, ele atua com 6 canais, então não é fácil mesmo. A hora que a gente fala qual o desafio, né, de lidar com as demandas nos diferentes canais, a gente trabalha com várias oportunidades de estoque, trabalhamos ofertas, temos que colocar o estoque, né, acertar nessas demandas cada vez mais, porque o cliente nem sempre a gente pode contar com aquela venda onde ela acontecia, então a gente tem algumas políticas diferentes para abastecimento, onde a gente considera principalmente os eventos, né, o evento e a população, aquilo que ele está buscando, como algumas coisas direcionadas também, né, a gente vem com os aplicativos. E aí nós temos as ofertas que são direcionadas, para essas a gente trabalha com focos diferentes, lojas, pela expectativa de venda mesmo. E aí a gente hoje tem um cuidado danado, eu quando estava pensando em como seria esse nosso papo, eu vim pensando na importância que o estoque tem para a boa experiência do cliente de maneira geral.
principalmente a online, na verdade, que é mais meu foco, é muito frustrante você pedir fazer um pedido, pedir um produto, pagar por ele e depois ter que ter a tristeza do seu pedido cancelado porque o estoque não estava ajustado, porque não tinha aquele produto mais para entregar para o cliente. Então, assim, muitas vezes, inclusive, eu costumo brincar disso, a gente fica focando no marketing, a gente foca em preço, a gente foca em um monte de coisa, mas esquece o quanto é importante o estoque nessa experiência positiva do cliente nos nossos canais omnichannel, né? Tem uma frase que a gente carrega também dentro do supply, que mais importante que o preço, né, ter o produto. Isso é o nosso foco, né, o objetivo, né? É a experiência do cliente, né? A gente tem que garantir que essa experiência ela seja tão boa quanto em qualquer um canal que a gente tenha, né? Tem que equalizar isso. Acho que esse é o grande desafio. Não, legal. Algum ponto mais, Ana, Gessé? Eu só me lembrei de uma coisa aqui agora, que agora mesmo, antes de começar nosso webinar, eu sigo várias pessoas no Instagram e várias empresas que tratam desses nossos assuntos, e aí teve uma empresa fez uma postagem dizendo assim, como inovar no e-commerce, e aí pensei eu sozinho, gente, a gente tem que fazer o básico bem, depois a gente pensa em inovar. E as pessoas, às vezes, perdem o foco que o básico é o mais importante, pelo menos para a gente garantir a satisfação do cliente. Então, assim, o fluxo, ele tem que funcionar, e eu acho que tem tudo a ver com essa conversa nossa. Com certeza. E aí, falando sobre essa questão de garantir o serviço, né? Eu vou estender uma pergunta aqui para o Fernando em relação ao nível de serviço ligado à disponibilidade, entrega rápida, preço, né? Como é feito esse ajuste na operação, considerando todas as dificuldades na logística? Olha, essa pergunta dá uns 10 webinars cada parte dela, né? É aquela brincadeira do tipo, explique o universo e cite 3 exemplos. Olha, quanto você quer, assim, não existe, assim, você quer 100% de atendimento sem ruptura? Legal. Vou dar um número para vocês aqui. No Brasil, hoje, existem 65 mil SKUs diferentes que são negociados numa farmácia. Né? Não existe nenhuma farmácia que tenha 64 mil SKUs. Uma farmácia independente trabalha, desculpa, só me apresentar aqui um pouquinho, trabalho no Grupo Tapajós aqui no Amazonas, a gente é 50% de todo o share de mercado, 60% do nosso negócio é varejo, temos cerca de 120 lojas distribuídas em 3 bandeiras aqui na capital do Amazonas, também temos outros estados, e estamos com 40% da nossa operação que é atacado, então a gente atende mais de 2.000 clientes aí nas mais distantes regiões aqui do estado, que a gente sabe. Opa, ficou mudo, Fernando. Fernando, você está ouvindo a gente? Tá no mudo, Fernando. A gente faz parte da Abrafarma também. A Abrafarma, que são as maiores redes que representam 44% do mercado, trabalham com alguma coisa ali perto de 8.000 SKUs. Então, fazer a curadoria do que você vai colocar no teu negócio já começa por aí. Então, vamos falar de logística. Vamos falar de, primeiro, definir qual é o mix que eu vou trabalhar, qual é a profundidade que eu vou ter. A partir daí, eu vou decidir quanto de grana eu vou colocar naquele estoque. Só para dar um número para vocês, para dar mais uma pimenta ainda. Segundo a Close-Up, foi um estudo que saiu recentemente, no varejo farmacêutico, 68% dos produtos estocados vendem uma unidade por mês. Ok? E aí? Quando a gente está aqui no momento de... Nós temos um televendas muito forte, a gente tem um call center muito forte, a gente está começando a implementar as soluções digitais, né? E aí, nessas conversas com o iFoods, não, a gente tem que garantir aqui 5 unidades do produto para poder trabalhar. E quando você pega o teu estoque, que 68% dele é uma unidade, e tu tem que multiplicar por 5, tu tem que fazer escolhas, né? Que produto que eu vou colocar aqui dentro? Né? E aí, também eu quero dar um passinho um pouquinho atrás, e aproveitando a fala da Ana, do Gessé, e talvez antecipando o que o Igor e que a Lisera vai falar, é o seguinte: nada do que acontece no mundo digital já não acontece no mundo físico em alguma medida. Então, aquela treta que você tem de abastecimento errado, que você não faz inventário na tua loja, que tem erro no cadastro,
esses problemas já estão lá, eles não vão surgir, não vão multiplicar agora, porque não é no mundo digital. Fica mais evidente, mas enquanto a gente conversa aqui, se tiver algum varejista vendo a gente, vai ter alguém chegando na loja com uma receita de um produto que precisa de 3 unidades, só tem 2 na loja. Talvez ele não queira fazer a transferência. O problema é que isso ganha uma proporção muito maior, porque agora, quando você faz o pedido e que não tem, você lá não vai na rede social e detona, reclame aqui. Então, o consumidor ele tem muito mais voz para poder falar isso. Outra coisa complicada da gente estar no varejo todo dia é que eu atendo aqui 1.200.000 cupons fiscais por mês. Então, eu digo sempre para o meu time aqui, galera, se tiver uma chance, 1 milhão de dar errado, vai dar errado. O problema é que quando isso dá errado, isso ganha uma força enorme, tem uma grande proporção. Então, medir isso com o NPS, saber qual mix que você vai trabalhar, entender que você não vai abraçar todo mundo. A gente conversando aqui com a parceria com a iFoods, para trazer um número para vocês aqui, uma farmácia hoje no iFoods, ela trabalha com cerca de 5.000 SKUs, a gente está pensando em trabalhar com menos, trabalhar com 3.000. A cidade de Manaus é uma cidade com 2 milhões de habitantes. A gente vai encontrar quais são os pontos para trabalhar, para tentar mitigar transferência. O que a gente pensa? Eu prefiro entregar um mix menor, mas que eu tenha assertividade na entrega daquele mix, do que ele colocar Sabe aquela vez que você vai no restaurante? Você vai no restaurante e tem um cardápio gigante? Aqui todo mundo já passou por isso. Você chega a ter um cardápio enorme, aí você escolhe um prato, é justamente aquele que não tem. Aí você vai para outro, também não tem. É melhor fazer um cardápio menor, mais enxuto, que você garanta. E aí eu gostei muito do que a Ana falou sobre a questão de processo. A gente tem uma máxima aqui que o feito é melhor que o perfeito, mas também não é fazer de qualquer jeito, né? Então, fazer de uma forma menor e vai ganhando escala e vai ganhando aprendizado. Hoje, a gente tem, por exemplo, quando a gente fala muito de omnichannel, de omnicanalidade, o nosso consumidor já é assim, mas o nosso colaborador não é. Vou dar um exemplo aqui. Quando eu vendo um produto pelo site ou pelo aplicativo, aquela eventual comissão vai para quem? Vai para o funcionário da loja? Né? O meu tempo de entrega, eu tenho um pedaço que é o motoqueiro que vai lá e pega e vai entregar na casa, e tem um pedaço que é a minha loja que vai separar. Se eu não tratar isso de uma forma natural, eu estou lá estressando a estrutura da logística, sendo que minha separação não funcionou. Então, para te falar de forma bem prática aí, você tem que fazer escolhas muito claras antes, para mitigar. Você pode fazer qualquer escolha que você quiser quando falar de omnichannel, mas você vai ser refém das suas escolhas. E dependendo do que você escolher no começo, o projeto nasce morto por maior boa vontade que você tiver. Perfeito. Não, muito boa a sua colocação, Fernando. E eu acho que são pontos que muitos acabam não se preocupando e acaba sendo tarde no momento de identificar esses pontos. Eu vou repassar para o Igor, que teve uma realidade um pouco diferente, né, com muitas lojas dentro de shoppings que acabaram ficando fechadas por um período, e isso acabou acelerando também o processo de e-commerce e também dando impacto, né, dentro do fluxo. Igor, conta um pouco, né, como que foi esse processo, o que vocês sofreram, o que vocês conseguiram atacar para equilibrar essa nova realidade dentro do Omnichannel. Boa tarde a todo mundo. Primeiro, queria agradecer, Futi, a oportunidade de estar aqui trocando com todos vocês. É um tema que está super em alta agora. Enfim, eu sou diretor de planejamento da Lebescuí, uma rede com sede em Salvador, presente em 14 estados do Sudeste até o Norte, em mais de 140 lojas. E a gente já estava planejando o lançamento do e-commerce quando veio a primeira onda da pandemia, né? A gente chegou a ficar com 3 lojas só abertas, então a gente acelerou muito a entrada no e-commerce no melhor estilo de cabeça de startup, na base do MVP, que era possível levantar o mais rápido possível. Então, a gente já na partida começamos com captura por venda por WhatsApp, e aí tem toda a dificuldade da captura de que produto o cliente quer. Então, a captura de pedido ela é muito lenta nesse canal. Já abrimos a operação com Delivery on Demand, com Rappi e outras iniciativas, mas naquele momento esses aplicativos estavam super demandados e com muita dificuldade de alocar esforço nas integrações, e também o nosso e-commerce, que a gente antecipou em 2 meses o Go Live, né? E a gente teve que aprender muito rápido a lidar com essa nova realidade que o Fernando explicou bem, né? Então, dentro desse ambiente, mesmo sendo MVP, as escolhas que você faz depois vão te tornar um pouco refém
dos cenários dos capítulos seguintes. E o que a gente percebe, né, hoje a gente já avançou muito, a gente tem um pouco mais de um ano, e a gente tinha muito claro que o caminho era a omnicanalidade, e o que a gente percebeu é que mesmo dentro desse um ano, o consumidor já mudou bastante. No início, ele ainda tinha alguma dificuldade para entender o que era o site, o que era a loja, você percebia algum nível de conflito, mas hoje está muito transparente para ele que a marca é uma só, né? Então, eu costumo dizer que o estoque é do cliente. Você ficar tentando adivinhar se ele vai querer comprar na loja, retirar na loja, receber em casa, é um pouco perda de tempo. Você, naturalmente, vai precisar de muita tecnologia para que você esteja alguns passos à frente, mas acho que é muito mais importante hoje você corrigir rota rápido, né? Então, se for necessário errar, a gente tem que errar, tem que corrigir rápido, mitigar o erro. E quando a gente olha para os nossos KPIs, está muito claro todos os requisitos de omnicanalidade, como eles estão muito presentes já no mercado, né? A gente tem de 30% a 40% dos nossos pedidos já sendo retirados nas nossas lojas, nos nossos 14, nas 140 lojas que a gente tem. Todas as nossas lojas já oferecem esse serviço para o cliente, e 1/4 dos nossos pedidos já tem origem na própria loja, né? Então, para o próprio cliente, ele já não há fronteira em o que é o e-commerce e o que é a loja física. E a certeza que eu tenho, depois desse ano e meio de pandemia e 2 ondas, né, de lockdown, é que a omnicanalidade chegou com muita força, de que a gente comeu em um ano mais de 10 anos de comportamento do consumidor, e essa tendência veio para ficar. E eu acho que do lado de cá, da gestão de estoques, a gente precisa de muita capacidade computacional, e aí a tecnologia é indispensável nisso. E a cada semana a gente está trazendo para a mesa alguma feature e MVP, mas ainda com esse cuidado grande do caminho estratégico, como o Fernando bem colocou, né? Então, se você começa o e-commerce com a premissa de que é omnicanal, você tem que sustentar isso a despeito das dificuldades que você vai passar ao longo do caminho. E aqui na Ellipse Creative tem essa convicção muito grande de que o caminho passa pela omnicanalidade e atendendo o cliente de maneira integral entre todos os nossos pontos de contato. É caminho sem volta, né, Igor? E é um caminho feliz, né? É um caminho tortuoso, mas é um caminho muito feliz. Você colocou um ponto muito bom, Igor. O cliente, ele é exigente e aprende muito rápido. Então, o nosso tempo de adaptação e de sustentação, ele também tem que acompanhar essa necessidade. Tá? Pensando nisso, passar uma pergunta aqui para a Lisiara, falando de todo esse processo do omnichannel, com loja funcionando como estoque, estratégia para entregar o produto onde o consumidor queira, como que passou a ser essa gestão de estoque nessa nova realidade? Boa tarde. Então, falar um pouquinho aqui da Panvel, do nosso grupo, para quem não conhece. Nós temos hoje 473 filiais. Em breve, fecharemos o número de 500 filiais, né, lojas físicas. Destas filiais, 127 lojas hoje, atualmente, elas trabalham também com a parte de entrega, né? Então, elas participam aí, a gente teve um movimento no ano passado de aceleração e de ampliação de lojas que faziam entrega, né? Dentro do mesmo perfil de filiais de shopping que eram bem significativas, né, para o nosso negócio. A gente viu, então, de uma hora para outra, essas lojas fecharem, né, fecharem mesmo, enfim, e como é que a gente administra essa demanda que ainda existia, né, e que não poderia ser atingida fisicamente. Então, tivemos um movimento bem rápido de ampliação de entrega nas nossas lojas físicas, né, para apoiar toda a estrutura que já temos em mini CDs. Então, a gente tem também hoje 7 mini CDs, que são lojas com uma estrutura de logística diferenciada, né, com foco no atendimento online mesmo, e os nossos 2 CDs que no meio de toda essa pandemia e desafios, também a gente teve uma abertura de CD, né, no Paraná. Então, foram diversos
eventos, incertezas, né, que aconteceram, então dentro de um planejamento que a gente estava esperando, enfim, que já é, a gente fechou um CD, transformou, né, o CD que a gente tinha em Passo Fundo, ele não atende mais distribuição, e passou para o Paraná por questões logísticas, né, de estratégia de crescimento. Então, a gente fez isso em movimento, né, aquela coisa, vai migrando loja, uma semana, um grupo de lojas migra de um CD para o outro, e no meio também disso, da incerteza que a gente tinha com a pandemia, né? Então, já tínhamos uma participação online forte, né? A gente já vinha nesse negócio anteriormente, anos anteriores, já com esse desafio, já falando em Omnichannel, já pensando, né, em como atender o cliente onde ele está e onde ele quer, né? Onde é que ele quer receber, onde é que ele quer retirar, enfim. Então, já era um assunto que a gente vinha trabalhando e criando as alternativas dentro do nosso modelo de negócio, e se acelerou no sentido de coisas que seriam melhorias, enfim, que acabaram sendo feitas também de forma mais rápida para poder atender a demanda do momento que a gente estava passando, né? Então, um grande diferencial que a gente fez, que construímos também, foi a questão de ter um atendimento diretamente de um dos nossos CDs, né? Porque eles abastecem as nossas filiais, é exclusivo o abastecimento. Então, além disso, quando não tem CD, o estoque na loja que atende o cliente, não tem no mini CD, que é um suporte, ele olha o nosso estoque do CD também, que é um estoque mais centralizado, e é uma alternativa nesse atendimento para garantir que a gente consiga, né, de forma geral, atender o nosso cliente. O ponto que foi comentado da questão do volume de SKUs realmente é um desafio, né, porque ter estoque em todos os lugares e o risco que a gente tem também disso, né, é alto. Então, esse é um ponto que a gente consegue, na leitura de mais de um local, também atender sem ter que estar o estoque fisicamente, né, na ponta ou próximo ao cliente, permitindo que isso seja uma operação viável financeiramente, né? Porque a gente sabe que o desafio de tudo isso é como é que a gente reduz, né, a ruptura, como é que eu tenho o meu estoque disponível, porém sabendo que isso impacta diretamente, né, no nosso caixa, enfim, é um investimento altíssimo, né? Então, a gente aperfeiçoou, né, respondendo a pergunta, a gente aperfeiçoou alguns movimentos que a gente já estava fazendo, acelerou também, e hoje seguimos tendo oportunidade, né? A gente ainda está em desenvolvimento de melhorias, cada dia aparece uma coisa nova para a gente pensar, né? Agora a gente tem marketplace, enfim, tem possibilidades que vão se abrindo e, como foi comentado, né? O cliente já sabe o que ele quer, já sabe como ele obtém, está muito rápido, muito ágil, e a gente, de certa forma, vai se virando aqui para poder atender, né, e esse cliente. Muito bom. Aproveitar, então, né, estender a pergunta aqui para todo mundo. Eu vi também que já tem algumas perguntas, o próprio, né, o Lucas colocou aqui. De que forma a gente, dentro dos processos, pode oferecer para o consumidor o melhor sortimento, né? O próprio Fernando já falou um pouco sobre isso, uma vez que ele pode comprar de qualquer lugar, né? Como que a gente pode oferecer cada vez melhor esse processo? Também quero. Então, vai lá. Não, primeira Ana, por favor, imagina. Não, Fernando, não. Não, primeira dama, por favor. Vamos lá, imagina. Voltando a uma coisa que até a gente comentou, a importância do fluxo funcionando como um todo. O Fernando falou, e é exatamente isso, desde a descrição de produto, definir um mix de uma forma inteligente, né? Saber o que ter para oferecer em prol de um outro, tira um, coloca o que vale a pena, as análises de vendas o tempo inteiro, dos mais vendidos,
A gente hoje tem mix diferentes por loja, por exemplo, vendas diferentes. Então, assim, hoje números na ponta dos dedos, fazendo todas as análises do que vale a pena, do que é sustentável e do que não é, mas o fluxo como um todo, a operação sendo acompanhada, o último ponto de contato com o cliente, que a entrega, que ele seja de sucesso. Então, ele vai num caminho que a gente tem que fazer um check aí de que o fluxo como um todo está funcionando. A gente não pode pegar uma ponta só ou um pedaço só do processo. Vai lá, Fernando. Ele travou? Fernando nos escuta? Ah, liberou. O microfone estava desligado. Gente, no varejo farma, eu estou falando assim, sempre que eu falo no varejo farma, porque eu imagino que tem muita gente aqui assistindo a gente, né, Lisiária, desculpa, que não é do varejo farma, então eu vou contextualizar um pouquinho, depois ela pode me ajudar aí se eu esquecer alguma coisa. A gente é muito beneficiado, porque o mercado é totalmente estratificado, então a gente tem acesso a informações de que cada determinada região vende. A Equive, a Close-Up são os dois pilares que nos alimentam de dados aí. Não é pesquisa, mas é praticamente censo. O varejo farmacêutico ele divide o Brasil, as capitais, as cidades, em BRICS. Então, a Close-Up divide em UTC, que é como se fosse uma espécie de CEPS, onde naquela região bem granular, você sabe o perfil de consumo daquela região. E aí, você se alimenta dessas informações, ela tem um delay, ela está ali com 30 dias de atraso em relação ao mês corrente, mas você tem informação para tomar a decisão de mix. Evidente que não dá para dizer que é 100% assertivo, tem sempre a questão de lançamentos, que eventualmente podem não estar ali, mas na parte de medicamento é muito mais previsível, né? Eu imagino você fazer isso no segmento como a Lebiscuit deve ser muito mais complicado, né? Eu brinco que quando eu trabalho, o anador que eu vendo hoje é o mesmo anador de 10 anos atrás e vai ser o mesmo anador de 10 anos daqui para frente, né? Trabalhar com moda, trabalhar com produtos que tem um ciclo de vida Confesso que tenho um pouco de inveja, mas tudo bem. Então, eu sou um felizardo por trabalhar num segmento que tenha tanta informação. Então, se você gostar de PROQV, gostar de tabela dinâmica, eu entrei aqui no LinkedIn da Lisiária, vi que ela é uma engenheira de produção, então é uma formação que eu tenho o maior carinho por ela e admiração, porque eu acho que isso aí é fundamental no varejo de hoje, né? Trazer cálculo de regressão, trazer informação para você poder tomar a decisão da melhor forma. E aí tem mais uma camada de atributos nisso. Você pode... Eu tive em Nova York em 2019, a Amazon criou uma loja física, Amazon 4 estrelas, que era o seguinte, o que os clientes compravam naquela região, que davam uma avaliação de 4 estrelas, ela fazia uma loja com aquele mix. Então, olhe em volta, eu acho que é uma dica que eu dou. O que as pessoas estão consumindo em volta da tua loja para poder melhorar o mix de sair. E o mais maluco de tudo, que a Ana falou aí, é assim, isso tudo muda, sabe? Eu vou dar um exemplo aqui. A gente está, nesse momento, o Grupo Tapajós aqui, a gente fatura por mês cerca de R$800 mil de máscara de proteção. É uma venda que eu sei que aos poucos ela vai voltar, ela pode ser que não acabe, mas ela vai deixar de ter esse pico. Como aconteceu com o álcool gel, como aconteceu com outros produtos. Então, existem movimentos que o produto que hoje é o grande queridinho da vez, amanhã ele perde protagonismo. Então, eu digo que uma vez que você começa com mix, você tem que acompanhar ele sempre. É como escovar o dente, né? Não dá para dizer escolher hoje, amanhã vai ser outra coisa. Tem mudanças ali acontecendo que o produto sobe e deixa de existir. E assim, para ser mais sincero ainda, eu acho que a gente tem que aceitar que a gente vai errar, né? Tem que ter uma cultura de empresa que tem que aceitar que o erro e admitir quando tiver, colocar para cima, colocar na mesa e tentar melhorar isso. É impossível, gente, é impossível você gerenciar tantos SKUs, promoções, preço, validade. É impossível você fazer uma operação maior, por mais que você se esforce, sem ter problemas. Então, prepara a tua operação para também tratar esses problemas. Eu gosto muito de Segunda Guerra Mundial e gosto sempre de citar esse exemplo. Na Segunda Guerra Mundial, o Brasil mandou 100 mil pracinhas para lutar na Europa. E quando esses pracinhas chegaram lá, eles não tinham um saco para cadáver. Como se pudesse mandar 100 mil soldados para uma guerra e ninguém fosse morrer. Então, prepare alguns sacos para cadáver, prepare plano de contingências, prepare para aquele cliente hater que vai falar de você na rede social, como é que você cuida disso, sabe? Não é uma parte muito glamurosa, a Ana falou também disso, cuidar do teu cadastro vai diminuir esses haters lá na frente. Como é que você digita fraude no teu negócio? FDA, FRA, escreve fraude, como é que é a descrição? A descrição, galera, do teu cadastro, que serve para o teu RP, não serve para você colocar em rede social.
e não adianta criar lá uma raspagem de dados, pegar alguma informação de algum lugar para usar aquela descrição no teu e-commerce, porque tu não vai ser bem ranqueado. Tem que fazer de novo. Então, assim, não tem glamour. Não é uma coisa que você... É muito bacana chegar aqui no webinário como esse e falar, olha, eu trabalho com omnichannel e tal, bacana, legal. Mas no dia a dia, não tem gourmetização, é suor mesmo, sabe? É aquele cadastro que você pôs e deu errado, é aquele cliente que ligou para te reclamando que a fralda que ele pediu P foi M. É isso, não tem glamour. No final do dia, você tem que voltar para casa e dizer, caramba, foi um bom dia, e se preparar para o próximo dia depois. Eu tenho muito carinho pela Panvel, que a Panvel, eu tive a oportunidade de conhecer a operação dele no passado. Eles estão fazendo esse trabalho há muito tempo, acho que é muito antes de tudo isso. Mesmo que não tivesse pandemia, a Panvel já estaria com esse projeto há muito tempo. E ela é um exemplo para todo mundo do varejo farma aí. É muito bacana estar dividindo aqui, viu, Lisiara, com você aqui. Tá bom, que legal. O webinário, muito, muito bacana. Já printei aqui e mandei para alguns amigos. Tá bom. E também acho que vale, dentro do que tu comentou, Fernando, que é omnichannel e omnisetores e pessoas envolvidas, né? Porque dentro de tudo isso que foi falado, inicia lá, vamos pegar iniciando um cadastro mesmo, né? São coisas processos que às vezes não estão na janela ali, não estão na vitrine, né? Mas que tudo isso impacta, né? Então, dependemos também dessa conexão interna aqui. A gente tem diversas áreas e áreas novas também que vão surgindo. A gente tem agora, dentro aqui da nossa área comercial, né? A gestão de estoques na Admed, ela fica na área comercial. Tem a parte de GC de medicamentos, que é bem isso que foi comentado. Então, além de ter o estoque, é saber se eu estou com esse item ativo, onde que ele deve estar também, né? Tudo isso impacta. A questão de cadastro também, às vezes é uma letrinha ou uma coisa diferente que foi, já falha o processo. E o desafio de saber da acurácia de estoque também, né? Entrega, enfim, então é complexo o caminho, né? Eu acho que, e cada vez mais tu querendo atender por diversos canais de forma ágil, né? E com menos transtorno possível, realmente é um quebra-cabeça aí, mas é estimulante, é um desafio diário. A gente viu, comentaste das máscaras, então quem passou por isso, né, no nosso canal aqui, a gente sabe que um dia era álcool gel, outro dia era máscara, outro dia era o medicamento que saiu na notícia que de um dia para o outro oxímetro assim, também, sumia. Oxímetro nunca vendeu tanto, vendia 20 por mês, eu acho, unidade, ninguém nem sabia o que era oxímetro. A gente vendeu aqui R$1,5 milhão de oxímetro em 15 dias. Oxímetro, inalador, enfim, termômetro, daí era infravermelho, não podia ter contato, então, assim, era todo mundo se movimentando para colocar o produto, para encontrar primeiro quem nos atendesse, né? Que era um desafio também de quem estava fabricando, para cadastrar o produto, para botar o preço, fazer o pedido, chegar a estoque, distribuir, que lojas que vão receber, enfim. Então, foi bem agitado, mas acho que teve muito aprendizado, né? Isso aí é uma realidade, o aprendizado ficou e vai nos ajudar, assim, na sequência aí de crescimento e os desafios que a gente tem ainda pela frente. Não, só um comentáriozinho rapidinho, claro. Só um comentário rapidinho, por favor. E, gente, somado a tudo isso, ao desafio aí que tem o Supernosso, que tem a Lebiscuit, que tem a Panvel, a gente tem aqui no varejo, aqui no norte do país, tem mais um detalhe. A gente tem uma régua de comparação que é muito forte. Todo mundo aqui que algum dia comprou na Amazon, que comprou em algum outro marketplace aí fora, que tem experiências ruins também, mas quando você compra e chega logo, você cria um grau de expectativa no teu consumidor que é animal. Ele chega assim, mas eu fiz o pedido, a farmácia está aqui do lado. A farmácia está aqui do lado, por que não chegou? Então, ele já chega com um grau de expectativa animal. Assim. Tu fazendo o teu melhor, ainda vai ficar 3 estrelas abaixo do que a expectativa. Isso aí outro webinar, isso aqui. Fernando, sobre esse ponto, eu só queria incluir um ponto que eu acho que é muito importante, né? Com essa experiência, qual é o desafio para unificar, né, a experiência do online e do físico para o cliente? Porque hoje ele já tem,
né, um posicionamento, né, ele já tem uma experiência e agora ele está indo para um novo modelo que é o online. Quais são esses desafios nessa equalização? Eu queria só fazer um comentário aí também, Futida. É porque é o seguinte, a gente falou bastante aí, né, dessas dificuldades, né, tudo que o Fernando, todo mundo falou aí, os canais, né, são diferentes, é legal sempre falar o canal para que fique claro também por que a gente está colocando esse assunto, né, mas tem um que ninguém falou, que é o estoque virtual, né, por mais que a gente fala de tudo isso daí, mesmo o canal alimentar, a gente falou aí de cluster, de definição de mix, a gente tenta sempre acertar o mix, hoje no canal alimentar a gente tem várias regiões e, consequentemente, a gente define o mix, né, por região. O que a gente tenta aí trazer sempre é considerar que a gente tem lá fazer o 80-20, né, o 80% dos itens de maior importância, que eles estejam em todos os canais que a gente esteja trabalhando, que são os itens mais importantes para a venda e os itens mais vendidos dentro do nosso negócio, né? Mas, fazendo tudo isso, a gente ainda tem um outro problema, que é o estoque virtual, que hoje a gente sofre com ele, a gente mede a ruptura hoje nível sistema, aí lá no ponto, lá na loja, o cliente no físico sofrendo com o virtual e o cliente do on também sofrendo com o virtual, porque a gente tem um separador, tem uma pessoa que conhece ainda do estoque, conhece da loja, conhece da estrutura física, né? Mesmo assim, a gente ainda sofre aí com essa dificuldade do estoque. É legal sempre falar aí que, além de cadastro, né, além de tudo isso que foi citado, e muito bem citado... Ele aparece quando tudo dá certo, né? Tá tudo dando certo, ele aparece. Tudo dá certo. Aí, no final, vem o vilão, né Igor? Não, eu acho que é bacana comentar do que todo mundo falou aqui. E aí, até pegando um pouco das questões que o pessoal colocou no chat, eu acho que a omnicanalidade traz uma oportunidade muito grande, sobretudo em segmentos que não tem tanta informação quanto o Pharma, como o Fernando citou, né? Então, eu tenho praças em que a Lipscomb ainda não tem loja, que eu já sei quais são os bairros que consomem, o que consomem. Então, isso passa a ser uma informação nova que o varejo pode utilizar. E até em relação a tentar administrar, prever concorrência entre os canais, eu acho que o segredo está no direcionamento estratégico de você provocar complementariedade entre os canais e você tirar a sinergia dos canais e não gerenciar o conflito entre os canais. Os conflitos vão acontecer. Você vai ter diferença de preço, eventualmente, você vai ter... eu lembro que num bate-papo, né, o GC até trouxe, né, o cliente comprou lá no site um produto que está no carrinho de outro cliente na loja, né? Você vai ter conflito entre os canais, mas no final do dia, eu acho que o segredo, até para manter a sustentabilidade da omnicanalidade, é você adotar uma postura de gerar sinergia. Então, o seu cliente comprou no e-commerce, você leva ele, incentiva ele a retirar na loja, com alguma gamificação, com algum benefício explícito. Ao retirar na loja, ele pode estar ganhando um incentivo para consumir na loja naquele momento ou voltar para o seu site de acordo com o seu objetivo estratégico. Então, eu acho que a omnicanalidade traz uma avenida de oportunidade muito grande para a gente aqui. E a prova disso tudo, na minha cabeça, na minha visão, até o que o Fernando trouxe, né? Se o big player do e-commerce está vindo para o varejo físico, ele está ali trazendo a experiência de compra física, né? A Amazon e outros players também que nasceram no e-commerce, para mim, acho que a omnicanalidade chega para complementar e dar mais oportunidade para a gente. E a decisão de sortimento passa a ser uma decisão de nível de serviço. Você não precisa mais suprimir um item do seu sortimento de um cliente. Você pode oferecer ele através da omnicanalidade. Então, no final do dia, eu vejo tudo isso como um grande ambiente sinérgico em que, no final, a gente tem que administrar a regulagem de cada modelo, de acordo com o objetivo de cada companhia, para tirar o máximo de sinergia do encontro, desses pontos de encontro entre os canais. Eu queria aproveitar...
Pode falar. Desculpa, Futido. Eu queria complementar isso que o Igor está falando e aproveitando, entrando um pouco numa pergunta que perguntou sobre a concorrência na compra entre lojas físicas e aplicativos. O que acontece? Eu acho que, como princípio da omnicanalidade, quanto mais opção você oferece para o cliente, mais a chance de você retê-lo, né? Então, você tem a loja física, você tem o clique retire, que ele vai retirar na loja, e aí você tem a oportunidade de oferecer para ele mais alguma coisa para ele voltar na loja física ali naquele momento. Você tem os aplicativos, você tem, então, o iFood, o Rappi. E aí, só até comentando, a gente tem alguns clientes hoje, por exemplo, que são única e exclusivamente clientes de iFood, e a gente está fazendo uma ação específica para esses pedidos que saem de iFood, para eles voltarem comprando diretamente com a gente, porque o cliente do iFood, ele não é nosso cliente, ele é cliente do iFood, apesar de estar comprando também com a gente. Então, assim, é uma concorrência, mas elas têm que trabalhar juntas, né? Porque não deixa de ser mais opção para o próprio cliente para poder ficar com você. E quando se fala de opção, de retenção, fidelização, e de tudo que falaram, principalmente do comentário do Gessé, né, o virtual é um ponto crítico, não dá para não falar de tecnologia, né? A tecnologia ela precisa ser um facilitador, precisa acompanhar. Como vocês enxergam o futuro das operações e esse papel da tecnologia auxiliando na garantia da execução? Não sei se alguém vai falar, eu começo. Pode ir lá. Vai lá. Bom, a gente já trabalha com a Neogrid, né, há alguns bons anos lá, desde que começamos com a Xplan, enfim. Então, realmente, assim, nos auxilia e a gente vê como ter informação e de ter ela agregada, né, ter a informação correta, sim, de forma rápida, simples, e hoje, ainda mais com essas variações, assim, a gente sente, né, a necessidade de pelo menos ter ferramentas que apoiem no sentido de nos dar um norte, né? Não tem mágica, né? A gente sabe que precisamos sempre estar interagindo, né? Estar informando, enfim, o que vem de estatísticas nem sempre é o que está na realidade acontecendo, mas não vejo como assim a gente cada vez mais ter uso de tecnologia, né? Qualquer coisa que a gente vá pensar e desenhar como projeto, como uma melhoria, a gente vai bater na porta, né, de ter isso via dados enfim. Então, eu acho que não tem outro caminho, né? Eu não consigo visualizar sem saber que isso é parte fundamental, né, no processo todo, né? Perfeito. Complementando, eu acho assim, hoje, né, se a gente for falar, as lojas, pelo menos no canal alimentar, a gente está trabalhando hoje com a média de 14 mil SKUs por loja. Costuma ter alguns itens distintos, né? A gente chega a vender até 16 mil itens distintos loja, né? Falando da bandeira Super Nossa. Então, trabalha com uma média de 14 mil SKUs por loja. E quando a gente faz isso, né, no nível mais granular possível, não tem como nem ferramentas hoje que está aí ao nosso favor, né? O Fernando falou no início lá de Excel, das ferramentas que a gente adora aí usar aí, né? Quando a gente fala de análise de estoque, análise de curvas, estatísticas, não tem como a gente fazer isso em Excel, a gente precisa de velocidade. Hoje a gente atende as nossas lojas com 24 horas. O que vendeu ontem à noite eu estou entregando hoje de manhã nas lojas. Isso pensando em todos os canais, o atendimento de todos os canais. Tem produto que a gente oferta hoje que a venda foi muito boa e amanhã, para garantir essa continuidade, a gente tem que pôr o produto na loja cedo. Eu não posso ofertar o produto no canal, né, dependendo do canal online ou físico ali, se eu não tiver a disponibilidade dele também. Então, a gente tem essa velocidade. Para ter essa velocidade, não tem como não estar aí junto com a tecnologia, olhando para algoritmo de cálculos, né, de tendências, do que está acontecendo, né? Não tem como fazer isso na mão mais.
isso já passou. O Fernando ia comentar alguma coisa, certo, Fernando? O Excel tem uma limitação aqui, vai até 1 milhão e 48 mil linhas, né? E logo, muito cedo eu percebi isso. Então, a gente falava que o Excel enfim, Power BI, os BI da vida, ClickView, MicroStrategy, Pentaho, enfim, isso aí vira uma cachaça e uma alegria sempre que a gente pode falar desse assunto. Mas eu queria comentar aqui um exemplo bem, bem simples, assim, que me ocorreu essa semana, e foi a NeoGrid que me proporcionou esse exemplo, que eu achei genial, que é um exemplo de como a tecnologia pode te ajudar a melhorar o atendimento para o cliente sem estressar o teu caixa. Essa semana a gente percebeu aqui que alguns produtos nossos, eles tinham um giro muito longo, eles vendiam um por mês, mas eles se concentravam na venda em um determinado período do mês. E aí a gente sempre tinha, antes de dar o grid, vendeu um, repõe um, vendeu um, repõe um, né? E vira aquela maldição do monte de produto com um. E a gente percebeu que dava para jogar esse produto, em vez de ele poderia passar, entre aspas, em ruptura, por 8 dias, né? A gente está calibrando isso, porque a gente sabe que o produto vai encontrar o cliente em algum ponto do tempo. Provavelmente. Putz, eu não preciso... Quando eu não tinha essa informação antes, eu tinha que deixar o produto disponível ali, esperando o tempo todo. E agora não, e agora eu posso fazer com que esse match, esse Tinder aí do produto e cliente aconteça. Eu só consigo fazer isso com tecnologia. Só tem que ter os algoritmos que me permitam fazer isso e calibrando. Então, eu continuo entregando aquela unidade para aquele cliente, mas o produto não necessariamente precisa estar exposto ali de tempo integral. E aí é uma provocação, e quando a gente começa a falar muito mais aqui de venda, estou falando de on e off, tudo, mas tem alguns modelos onde as lojas são as backstores ali, que elas não têm mais cliente, elas só são um ponto, o Mini Hub para entregar. Isso é uma vantagem incrível para a gente do varejo também, porque a gente não precisa ter aquela exposição de produtos para ficar bonito, né? A gente consegue atender o cliente assim. Eu trabalho no varejo, então se tiver uma ponta de gôndola que tiver 2 latas de leite ninho, o cliente só precisa de uma, mas ele não compra porque está feio. A gente é assim, a gente não é emocional para tomar decisão ali, né? E a gente consegue fazer mini hubs e tendo só o mix que precisa. A tecnologia permite isso, e o cliente recebe em casa, muitas vezes sem perceber essa exposição, ou se o produto estava lá o tempo todo disponível. Isso me encanta. São coisas que eu gosto de ver na NeoGrid e outras ferramentas que eu olho. Como ele consegue equalizar investimento em estoque e satisfação do cliente. Eu acho que tem um ponto, Futida, que pelo menos eu queria compartilhar aqui com você. Assim, acho que a gente teve um período em que a adesão à tecnologia, aí você escolhia se você estaria no Excel, numa primeira onda de BI prescritivo, e o que eu acho que a pandemia acelerou muito é que a vida dos nossos consumidores migrou muito para o celular, né? Então, o volume de dados disponível, ele está aumentando de maneira exponencial. E eu acho que, além disso, da quantidade de dados, que aí traria para a mesa a capacidade computacional, é muito fácil para o cliente hoje ele ter uma ideia, ele saca um celular e ele quer executar a compra. Então, eu acho que, além da quantidade de dados, o comportamento muda muito mais rápido do que há 10 anos atrás. Há 10 anos atrás, você dizia, acho que eu vou comprar um produto. Você levantava, saía de casa, ia até uma loja, algumas pessoas já compravam na internet, mas era uma mudança de comportamento lenta. Hoje, o comportamento se muda de maneira muito intensa. Então, eu acho que a adesão, e do outro lado, né, esse cliente aprendeu durante a pandemia que é bom ser bem tratado. Ele ficou mais exigente. Ele interage, ele vai à rede social. Então, tem que tirar a fricção do processo. Então, para tirar a fricção do processo e assumir a omnicanalidade como uma realidade irrefutável, não dá para não ter muita tecnologia embarcada, seja nos modelos de abastecimento. Eu brinco que atualmente o modelo de abastecimento ele tem que pivotar de 15 em 15 dias. Né? De 15 em 15 dias ele dá um pivô e vai para uma direção diferente do que ele apontava 15 dias atrás. Você também vai para tirar a fricção de todos os pontos de contato. O GSE trouxe o saque em algum momento. Enfim, eu acho que preço, né? Então tudo isso é muito heavy user de tecnologia, e acho que não tem como a gente ter um plano estratégico sem muita tecnologia embarcada nas nossas operações. Perfeito. Aproveitar, né? É só reforçar aqui, caso alguém tenha alguma dúvida, pode passar direto no chat ou no Q&A. Mas pegando o gancho do que você comentou, Igor, né, de todas essas tendências que a gente vem identificando, né, seja
do cliente sendo mais crítico, né, mais exigente da necessidade, e aproveitando um gancho, eu vi uma pergunta aqui do Lucas, né, aproveitar também dentro da minha parte, que é o seguinte: todas essas tendências que vocês estão identificando, né, além dessas, vocês veem também um movimento tão forte quanto indústria e distribuidores para garantir que o fluxo ele seja mais fluido, que a gente tenha prazos, né, melhores, né, possa oferecer isso de uma forma mais simples, usando as tecnologias que a gente tem hoje? Olha, Futida, particularmente, eu acho que a gente está num momento sobre data-driven. Eu acho que é muito claro você tem um grupo de fornecedores já tomando suas decisões de desenvolvimento de produto com base em dados. Isso está muito claro. A gente está num momento de muita dificuldade também para os fornecedores, de disponibilidade de produto, disponibilidade de matéria-prima, que eu acho que ainda está impedindo a encurtar o tempo de entrega desses produtos. Mas eu acredito que, quando a gente olha, passar esse pico de demanda que está afetando o frete, está afetando muito até a disponibilidade de produto, a gente vai ter, sim, uma mudança nos padrões de lead time dos fornecedores para o varejo. E usando também a omnicanalidade, inclusive através de marketplace dos próprios fabricantes, para fortalecer esse relacionamento. Legal. No varejo alimentar, né, que pega muito a parte do GSE, da Ana, todas essas tendências, elas seguem com a mesma força, né? Porque quando a gente fala de não alimentos, vem com um perfil um pouco, né, diferente. A própria cadeia de farma já tem uma exigência que já estava mais à frente nesse sentido, e agora indo com um forte peso, né, nesse último período para alimentar. Vocês veem de alguma forma diferente essas tendências? Opa. Eu queria até fazer um comentário aí, Futida, com relação a um dos negócios que a gente tem no grupo, né? Embarcando um pouquinho no que o Igor falou. Hoje a gente tem também uma distribuidora, né, especializada em cosméticos e atende aí os canais de farma, os canais também dos canais de alimentar, né, de perfumaria principalmente. E o que a gente vê aí a cada dia, cara, é nós precisando melhorar ainda mais com logística, atendendo, às vezes, o mesmo cliente 2, 3 vezes na semana, porque aquele cliente também não tem estoque, ele não está mais estocando, e ele acaba vendendo o meu estoque, e eu trabalhando a logística, garantindo a entrega para ele poder fazer a entrega do produto para o cliente dele. Então, cada vez... Aí falando um pouco do off, né, mas o quanto que isso tudo está ligado em tecnologia, e se isso não funcionar, é um B2B, não é nem B2C, ele compra hoje, eu entrego amanhã, e o cliente compra dele amanhã. O que ele vendeu hoje, zerou hoje na loja dele, eu estou entregando amanhã para ele. Então, é um negócio... se a gente não estiver pronto, né, a gente falando como distribuidor, a gente busca cada vez mais aí esse atendimento, né? Se não conseguir garantir isso, lá o ponto de venda ele não vai estar abastecido, e aí não tem resultado. É uma coisa que a Lisiara falou lá no início, né? A gente fala de custo, a entrega, tudo isso que a gente está falando aqui de e-commerce, quanto custa isso, quanto vai custar isso para o grupo, né, para a companhia, mas no final isso tem que dar resultado. Né? Se não der resultado, todo esse esforço, nada disso valeu a pena, né? Além da satisfação do cliente, a gente tem que buscar o resultado. Com certeza. Uhum. Legal. Pode falar, Fernando. Então, comentei uma pergunta que acho que é do Lucas, que eu me senti desafiado a responder aqui. E peço licença para ser sincero. Na visão de vocês, essa flexibilidade imposta pelo Omnichannel é entendida pela indústria, distribuidor, de forma positiva? Vocês percebem que eles também investem em tecnologia para entregar para o varejo no menor tempo? Bem, essa questão de entrega eu vou deixar um pouquinho para responder no final. Mas tem uma
coisa ali antes, que pouca gente comenta assim, nesses webinários, e muitas vezes eu participo, Lucas, como você está aí vendo, eu participo de alguns webinários, é o seguinte: falasse muito de transformação digital, falei muito dessa questão de ligar o on ou off e tudo. Aí, quando você chega dentro de casa, você tem um RP, você tem um sistema que muitas vezes é de prateleira. E esse sistema de prateleira, foi concebido na década de 90. Então, tu não consegue... Tu vai trabalhar com iFoods amanhã. O iFoods ele teve que criar toda uma estrutura para não depender praticamente do RP. A logística é dele, o motoqueiro é dele, o aplicativo é dele. Quando a pessoa vai na farmácia para comprar, ele paga com o cartão dele, que é para não ter que se envolver com o financeiro de ninguém, para não prestar conta com ninguém. E aí, o varejo tem que mandar para o iFoods, de hora em hora, uma tabela com estoque, preço do produto. E nesse pedacinho de mandar o estoque e o preço do produto, alguém lá do TI abre um projeto que fica lá, que vai definir, que aí a turma se reúne, se abraça de manhã lá no Caban e tudo, né? Eu fico possesso. Teve uma situação que aconteceu há pouco tempo, de uma empresa, eu vou evitar dizer o nome aqui, que pediu até do iFoods, pediu para ver lá quais eram as políticas de ética da empresa, como é que ele contratava motoqueiro, queria saber o manual de boas práticas. Cara, tu tem entrega aqui, tu tem uma entrega, tu faz isso com o teu, mas cria-se uma coisa mas se o iFood derrubar o produto, chegar fora, cria-se um monte de possibilidades nefastas que acaba se congelando para fazer. Eu digo que no Brasil tem 5 grandes empresas aí que são donas de maior parte dos softwares que trabalham em gestão, tanto no varejo de farma como... Vai dar uma travada. Fernando? Acho que o Fernando travou. Voltei. Opa, qualquer coisa que você pede para falar com o RP, você tem que pagar 150 mil por uma customização boba, né? Então, caramba, está instável aqui ainda, peraí. Voltei? Voltou. Tá bom. Isso, eu diria que é um dos grandes entraves da transformação digital na companhia. É quando lá atrás se escolheu um produto de prateleira, porque estava mais pronto, e agora esse produto não consegue se conectar com ninguém. E aí, eu digo uma dica para você que está ouvindo a gente aí, que está pensando em empreender no varejo, os RPs, eles estão prontos para isso? Tem uma solução proprietária para fazer? A tua equipe de TI é uma equipe de TI que quer se fechar em muros e construir tudo dentro de casa, ou ele está pronto para poder abrir o banco para deixar que alguém consulte a informação lá dentro, né? O teu jurídico, ele tem essa visão, ou ele está preocupado com a LGPD e achar que vai derrubar? O teu TI é um cara que colabora, ou ele é aquele cara que está preocupado muito mais com o firewall para não deixar ninguém invadir e criptografar o teu banco? Então, eu sou comercial, né? Trabalho nessa área há 20 anos, eu tive a oportunidade e o privilégio de trabalhar com muita gente boa do TI, que me ensinou alguns conceitos, longe de mim de fazer uma consulta SQL, mas eu consigo fazer um select mal e porcamente, mas é difícil você conversar de transformação digital dentro da empresa quando tem alguém que usa o techniquez jurídico ou techniquez de informática para dar um bloco aí em você e dizer que não dá para fazer porque tem que ser daquele jeito. Então, se você está pensando em fazer uma solução de omnichannel, acho que tem que ser... Aí vem aquela fase clássica do Peter Drucker, que já está meio batida, que diz que a cultura almoça estratégia no café da manhã. Então, se você tem aqui uma posição de liderança no teu time, muitas vezes tem que ser top-down. Tem que chegar lá e dizer, olha, filhão, vai fazer isso aqui, é desse jeito, é o tempo que tem, te vira aí fazer. Nem sempre é simpático, tem um estresse para construir isso, tem uma torcida para que dê errado, que é para dizer, olha, não te falei que era para fazer diferente? Então, essa questão da flexibilidade, troca de dados com a indústria tem bastante, tá? Tem muita coisa tem uma tecnologia da década de 60, que é XML, troca de XML, que a gente não faz muitas vezes porque alguém lá está preocupado de dividir os dados, enfim. Então, a indústria tem muita vontade de se conectar com o varejo, e o varejo está refém de meia dúzia de software de gestão de prateleira. Eu sou fãzaço de qualquer solução aí que seja feita em casa. Inclusive, acho que isso é um diferencial estratégico. Quando você tem um software de prateleira, que ele faz um Leve 4, pague 3, e o teu vizinho também faz um Leve 4, pague 3, isso não é diferencial estratégico. Mas se o seu software puder fazer uma solução que permite que o produto mais barato entre os 5 saia de graça e que possa entregar em casa, pegar em qualquer lugar, mandar para um locker, e o teu concorrente não faz isso porque é um software de prateleira, isso é diferencial estratégico. Mexe na tua equipe de TI e coloca a gente que tenha vontade de errar, mas que acerte mais do que erre.
Nossa, Fernando, Isso é bacana, né, Fernando? agradeço esse seu ponto. O Desculpa aí, erro pode falar. tem que... Não, que o erro tem que gerar aprendizado, né? Eu acho que isso é uma do que a transformação digital exige, né? Ela exige não só front-end, mas para dentro de casa ela exige uma disrupção de tudo que estava combinado, né? Então, o fulano de tal não pode ter acesso ao banco, às vezes dentro da própria empresa. Não, tem que ter acesso, deixa ele futucar, deixa ele navegar lá dentro, vamos ver o que ele acha. Então, o que a gente presenciou muito aqui internamente nesse ano e meio, em que a gente teve que acelerar muito por conta de tudo que a gente discutiu mais cedo, é ter uma disrupção, inclusive, dentro de casa. E vamos assumir riscos que a gente não assumia antes. E lá na frente, a gente vê o que a gente precisa fazer para catar o que ficou pelo caminho. Eu acho que é um pouco desse espírito mesmo que o Fernando trouxe, que vai ser necessário para o varejo entregar essa transformação digital, que no final do dia, na minha visão, quem está exigindo é o cliente que está com o celular na mão e está mandando na gente aqui, falando o que ele quer fazer, na velocidade que ele quer fazer, do jeito que ele quer fazer. Não, Vou perfeito, muito bem aproveitar. colocado. Pode falar, Ana. É só uma divagação. Porque, na verdade, eu acho que isso já era uma necessidade, né? Essa postura. E a pandemia só fez acelerar tudo. Então, quem antes ficava no Technicase agora teve que entender que a coisa é um pouco diferente, né? E eu estava me mordendo daqui, porque eu sou uma das pessoas que mais mexe com as integrações de sistema e mexe com as partes de sistema. Então, assim, eu não consigo ver o mundo sem essa postura da turma da TI também, de uma forma que interage, inclusive, com a ponta da operação lá. Eu preciso aquilo lá. E o que precisa de ser feito aqui atrás para conseguir. Então, enfim, foi a minha divagação aí. Eu peço licença para fazer uma coisa aqui que não é muito comum no webinar, que é o seguinte: eu vou virar a câmera aqui para a parede e vou colocar para você aqui o meu planejamento anual. É rapidinho, vou fazer um comentário aqui, vem comigo. Que é o seguinte, ó, aqui na minha sala, tem ali, ó, na parede de papel, bem nos 90, todo o planejamento que a gente tem que ter esse ano. Sempre que tem alguma treta com o pessoal do TI, eu chamo o cara para o papel e falo: filhão, a meta esse ano aqui é 1.200 e o projeto que você está fazendo aqui vai ajudar esse 1.200 em 100 milhões ou vai atrapalhar em 200. As reuniões é sempre em cima desse papel aqui. Já me deram uma TV. Não desliga seu vídeo, não. Não desliga, não. Não desliguei, não. Peraí, cadê aqui? Opa, peraí, tem bobagem aqui. Peraí, pronto, tá aqui. Aqui do lado do papel, ó, tem uma TV ali, tá vendo? O TI me deu essa TV para me colocar os indicadores na tela digital. Eu prefiro no papel, porque no papel está escrito, não tem como mudar, não tem como alguém chegar lá e apagar depois. Mas eu digo o seguinte, olha, tem uma galera aqui embaixo que está trabalhando, às vezes, digitando linha de código, mas não entende como aquela linha de código vai conversar com o resultado final. E aí, de tempo em tempo, você tem que ir lá, você desce lá com o cara do que está fazendo, olha, vem cá, o que você está fazendo? Estou fazendo 3 coisas aqui. Dessas 3 coisas que você está fazendo, não vai mudar R$1 aqui na última linha. Mas se tu Parou de novo, Fernando. Muito bem colocado. Voltou. Tudo isso aí que o Fernando falou, viu? um negócio para poder Muito ver bem que colocado. tem que ter uma troca de figurinhas aí. Perfeito. É muito Bom, bem gente. colocado, viu, Fernando? Só fazer um Pode comentário falar. pequenininho aí, tá? Hoje não tem mais um, né? Você estava falando dos RPs, os grandes RPs lá, os de prateleira, mas não tem mais um software, né? Hoje, se a gente for pegar dentro de uma empresa, de uma grande empresa, você tem inúmeros softwares trabalhando em conjunto, né? Para buscar o resultado aí, né? E não tem mais isso de bloqueio, de fechamento. Eu sou super a favor aí, também gosto aí de brincar, não conheço nada de tecnologia, não é minha área de tecnologia, mas sou um cara que gosta muito de número, gosto muito de estatística e brinco às vezes lá no banco também para poder buscar uma consulta que às vezes vai ser muito mais rápido do que esperar de explicar para uma pessoa da TI e trazer informação, né? Então tem que estar todo mundo junto aí e embarcado, né? Em busca do resultado aí, senão no final o que interessa é o caixa fazendo barulho, só isso. Não, com certeza. Infelizmente, o papo está ótimo, mas infelizmente tem que fechar. Alguém gostaria de colocar mais alguma colocação?
Bom, para quem está nos assistindo, caso queira também passar perguntas, depois a gente responde por e-mail, tá? Não tem problema quanto a isso, pode mandar. Eu queria agradecer todos vocês, acho que o papo foi ótimo, foi uma tarde excelente. A gente poderia continuar falando por muito mais tempo, mas, né, infelizmente a gente não consegue avançar mais. Então, obrigado mesmo por todos que participaram, por todo o compartilhamento das informações. Tá? Então, fica aqui um agradecimento meu e também em nome da Neogrid. Obrigado e, gente, até a próxima. Precisando também, querendo conversar mais sobre isso, podem me procurar, podem nos procurar. Acho que esse assunto ainda tem bastante campo para ser aprofundado e descoberto. Só um recadinho aqui. Quem estiver aqui vendo a gente, que for de Manaus, ou quiser visitar a operação, conhecer nosso CD, saber como que a gente acertou e errou aí nesses últimos... Aqui no chat aqui o link com os meus contatos, e quem clicar no link lá vai ganhar um presente também, tem um curso bem legal lá de gestão financeira, e é um prazer sempre estar aqui, obrigado pelo convite, aprendi muito com a Ana, gostei demais de você, Ana. Igor, a minha esposa é cliente de vocês aí, Gessé, um abraço grande. Lisária, uma hora eu apareço aí na Panvel para ajudar na meta. Tá bom, pode prazer vir. estar aqui com vocês, gente. Obrigado. Foi um prazer. Eu queria, se não fosse tão longe, eu ia ir logo conhecer essa operação. Vai ser um prazer. Dá um calorzinho, não é né, longe, Fernando? não. De repente, eu estou mais perto aqui de Miami do que de São Paulo. Pessoal, fica aberto aí os convites também, viu? Estamos à disposição. Um abraço, obrigado por todos aí, viu? Obrigada, gente. Foi um prazer. Tchau. Um abraço, gente. Obrigado a todos. Obrigada, foi ótima conversa. Obrigada.